Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Já faz vários meses que temos estudado o Evangelho de Marcos e por meio deste Evangelho nós temos aprendido sobre a identidade de Jesus e mais especificamente no trecho em que nos encontramos, o que ele espera dos seus discípulos. Na semana passada nós tivemos conosco o pastor Silas Júnior da Terceira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. Ele falou conosco discorrendo sobre Marcos 12, dos versículos 13 a 17. Vamos rever esse trecho, mas de forma cinematográfica. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. No slide que eu tenho com vocês agora, eu enfatizo as últimas palavras de Jesus para o grupo com quem ele conversava, os fariseus e os herodianos. O que essas pessoas queriam? Tirar suas dúvidas com Jesus sobre PVA, sobre IPTU, sobre imposto de renda. Jesus, sabemos que você é íntegro e que não é influenciado por ninguém a não ser por Deus, porque você ensina a verdade sobre o caminho de Deus. Diga pra gente, é certo pagar imposto a César? Jesus nota a hipocrisia deles e até questiona. Por que estão me pondo à prova? A verdade é que tanto esse trecho sobre o pagamento de imposto a César como os próximos trechos até o final do capítulo 12, nós vemos uma crescente oposição contra a pessoa de Jesus. Uma oposição que existe desde o começo do ministério de Jesus, mas agora ela é mais intensa. E isso é resultado das ações que os opositores decidiram colocar adiante. Porque em Marcos 11, 18, nós vimos que os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam uma forma para matar Jesus. Em Marcos 12, 12, nós lemos que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos começaram a procurar um meio de prender Jesus. No vídeo que acabamos de ver, que representa Marcos 12, de 13 a 17, os fariseus e os herodianos colocaram Jesus à prova, mas com maestria ele se livra do problema em responder um sim ou um não quanto ao imposto de César, porque respondendo sim, ele teria problema com um grupo. Se respondesse não, ele teria problema com outro grupo. Esse é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas como é que Jesus escapa dessa prova, dessa armadilha? Ele pede uma moeda. E ele observa ela e pergunta: de quem é essa imagem na moeda? Imagem é uma palavra importante aqui. Eles respondem que era de César. Então Jesus diz o que está no nosso slide. Deem a César o que é de César. Mas ele não diz somente isso. Ele também diz: deem a Deus o que é de Deus. Sobre o que Jesus estava falando? Eu acredito que a questão principal não era imposto, não era o dízimo, não era oferta. A questão principal tem a ver com o que vimos no final do capítulo 11 e no começo do capítulo 12, quando Jesus apresenta a sua autoridade e direito de propriedade. E aqui nessa passagem, Jesus está ilustrando o direito de propriedade de Deus. Como assim? A pergunta dos opositores de Jesus é sobre dar.
As traduções em português, as que eu tive acesso, elas traduziram a palavra grega didome pelo verbo português pagar. Mas aqui é preferível ficar com o significado mais básico desse verbo grego, que é dar. É certo dar imposto a César ou não? Devemos dar ou não dar? A moeda tinha a imagem de César. Daí, Jesus responde, e agora com o verbo apodidome, ou seja, dar de volta. Dê de volta o que é de César. Essa moeda tem a imagem dele, então dê de volta o que é dele. A lógica aqui é a seguinte: a propriedade ela é estabelecida por quem tem a imagem inscrita. A moeda tem a imagem de César, portanto, a moeda é propriedade de César. A premissa continua: a propriedade é estabelecida por quem tem a imagem inscrita. O ser humano tem a imagem de Deus, e nós sabemos disso pelo relato que temos da criação registrado no livro de Gênesis, em especial no capítulo 1, versículo 27, quando é dito: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, de novo, o ser humano ele tem a imagem de Deus, portanto, o ser humano é propriedade de Deus. Então, nesse primeiro diálogo dos 5 que Jesus tem com seus opositores, Marcos mostra que os discípulos de Jesus, que possuem a imagem de Deus, pertencem a Deus e devem a Ele toda honra e todo amor. Olha como Agostinho, que nasceu no 4º século depois de Cristo, falou sobre esse trecho do imposto a César. Nós somos as moedas de Deus, mas somos como moedas que fugiram do tesouro. Aquilo que uma vez foi estampado em nós se desgastou quando fugimos. Aquele que estampou em nós a sua imagem é o mesmo que primeiro nos formou. E ele mesmo busca suas moedas da mesma forma que César busca as suas. E é nesse sentido que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, suas moedas. A Deus, a nós mesmos. Então, enquanto nesse primeiro trecho das discussões com os opositores o foco estava no discípulo de Cristo entender o direito de propriedade de Deus, o segundo trecho, o nosso foco de hoje, destaca que o conhecimento apropriado das Escrituras e do poder de Deus traz esperança de vida eterna ao lado de Deus, que tem autoridade e propriedade de direito sobre nós. Vamos ler o texto que a gente vai focar o nosso tempo de hoje e depois orar. Então, se você ainda não abriu, Marcos capítulo 12, dos versículos 18 a 27. Diz assim: depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados.
Senhor, nos ajude, no tempo de hoje, observar na Tua palavra aquilo que nós precisamos também nos atentar. Senhor, que nós não caiamos na armadilha de não conhecer a Tua palavra e nem o Teu poder. Por isso nos ajuda. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse para vocês, o capítulo 12 está cheio de diálogos de Jesus com seus opositores. E nesse trecho está o único diálogo do Evangelho de Marcos que Jesus tem com os saduceus. Mas quem são os saduceus? Os saduceus formavam um grupo religioso da época de Jesus, como os fariseus, como os zelotes. Era como um grupo, como um partido religioso. Ainda que religioso, esse partido em específico era bem político, porque os saduceus eram quem controlava a estrutura política do judaísmo. Eles eram a maioria no Sinédrio, que era o Sinédrio, a assembleia dos líderes judeus. Agora, apesar de religioso, eles tinham suas peculiaridades, né? Eles criam em coisas diferentes dos fariseus, por exemplo. Eles somente criam ou tinham como autoritativo a lei, a Torá, a primeira parte da Bíblia hebraica, a primeira parte da nossa Bíblia. Eles não acreditavam na ressurreição, nem em anjos. Para eles, o Sheol, né, no Antigo Testamento, é o lugar para onde todos os mortos vão, sejam eles justos, injustos, santos, não santos. Era ali o local final de descanso. Para um saduceu, a vida após a morte, ela existia no legado que a pessoa deixava enquanto ela vivia. E foi esse grupo de saduceus que se aproximou de Jesus para perguntar: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Antes de eu continuar até o final da pergunta, quando eles realmente questionam Jesus, deixa eu perguntar sobre o que os saduceus estavam falando aqui. Em Deuteronômio 25, nós lemos sobre o levirato, o dever do cunhado. O que é isso? Quando uma mulher se tornava viúva, sem filhos, o irmão do seu marido falecido, ou seja, o cunhado dela, devia tomá-la como esposa. E desse novo relacionamento, o primeiro filho levaria o nome do falecido. E isso acontecia porque não havia aposentadoria. O destino de uma mulher viúva ele era reduzido a pedir esmolas. E para que isso não acontecesse, havia a lei do levirato. Então, os saduceus, eles inventam essa história baseada numa verdade bíblica, nessa instrução de Deus no cuidado com as mulheres viúvas e sem filhos, que se dá dessa forma que nós já lemos, e eu vou ler de novo aqui para vocês. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, nenhum dos 7 deixou filhos, finalmente morreu também a mulher. Nessa história, nenhum dos homens, todos os irmãos do primeiro marido, deixaram descendente. E todos eles morreram antes da mulher. Daí os saduceus eles perguntaram, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Lembre-se, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não perguntaram a Jesus porque realmente queriam aprender alguma coisa. Eles queriam testar Jesus, pô-lo à prova. Mas Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com alguma frequência eu recebo perguntas de algumas pessoas sobre a Bíblia. Algumas dessas pessoas não estão interessadas em ouvir, não estão interessadas em aprender, em desenvolver seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Elas querem zombar, elas querem caçoar do cristianismo.
Interessante que a maioria das vezes as perguntas dessas pessoas mostram muito mais a ignorância que elas têm da Bíblia do que propriamente a sua intelectualidade, a sua eloquência ou capacidade de argumentar. E esse episódio parece ter sido algo semelhante a um desses que eu já passei, claro, dado as suas proporções. Eu até diria que eram estes, eu até poderia dizer que eram estes os saduceus com quem Jesus discutia, que não conheciam as Escrituras e o poder de Deus. Mas o que Jesus apresenta era um problema doutrinário presente em todo o grupo saduceu. Sobre o primeiro problema, o casamento, de acordo com a Bíblia, é uma aliança entre um homem e uma mulher que deve durar até que pelo menos um dos cônjuges faleça. Quando isso acontece, isso é, quando um deles morre, o que está vivo não está mais debaixo da aliança que formou com o cônjuge falecido, seja ele o marido ou a esposa. Nenhum casamento ele perdura até o céu e ninguém se casa no céu. Por causa da natureza glorificada que cada indivíduo que creu em Cristo tem no céu, não tem a necessidade de parceiros para complementar e completar um ao outro, como maridos e esposa nessa vida. Então, o primeiro problema doutrinário dos saduceus é que eles não entenderam ou não entendiam a natureza da aliança do casamento conforme as Escrituras, que a morte determina o fim dessa instituição. Não é por menos que Paulo diz à igreja de Corinto: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Alguns até poderiam pensar que isso é um problema secundário, um problema pequeno. Fato é que a origem desse problema, a raiz da questão, ela está no quanto os saduceus criam a respeito de Deus. Diferente de como nós dividimos a nossa Bíblia hoje, a Bíblia hebraica ela era e é dividida em 3 partes. Juntas, elas são chamadas de Tanar, que formam um acróstico dessas 3 partes, dessas 3 divisões que existem na Bíblia hebraica. A Torá, que é a lei, o Ketuvim, que são os escritos, e Naviim, que são os profetas. Os saduceus, eles somente criam que a Torá, a lei, era autoritativa, que somente a Torá era realmente divina e a única porção que funcionavam como um guia de regra e fé para eles. Eles estavam errados. Esse tipo de erro me faz pensar no quanto as diferentes denominações cristãs podem andar juntas. Existem diferenças que são toleráveis, porque não mexe com o cerne da fé cristã. Agora, existem diferenças que até podem parecer, num primeiro olhar, secundárias, mas elas existem porque algo bem mais profundo e importante já existe. Não entender a natureza da aliança do casamento conforme as Escrituras é um desses erros. E o problema é maior do que a falta desse entendimento com relação ao casamento. Porque, olha só, de novo, eles acreditavam somente em 1/3 da Bíblia que eles tinham em mãos. Isso me faz pensar em grupos que se dizem cristãos, mas que possuem outras fontes de autoridade que não somente a Bíblia. Autoridades que eles colocam no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Existem grupos que alteram o conteúdo da Bíblia para que os seus pensamentos, as suas doutrinas reflitam na Bíblia. Uma Bíblia adulterada não é uma Bíblia verdadeira, mesmo que eles chamem de Bíblia. Grupos assim não conhecem a verdadeira palavra do Senhor, pelo menos a íntegra dela, ela plenamente, nem o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus. Especialmente porque precisam adicionar conteúdo para já perfeita e suficiente palavra do Senhor. Ou arrumá-la, dar um jeitinho
de tal forma que seja condizente com o que o grupo pensa ser a realidade a respeito de Deus. Grupos assim carecem da verdade e nós precisamos, com a mesma precisão de Jesus, ensiná-los. Então, novamente, o primeiro problema doutrinário dos saduceus é que eles não entendiam a natureza da aliança do casamento conforme as Escrituras, porque eles não conheciam as Escrituras. Consequentemente, não conheciam o poder de Deus. O mesmo Deus que tudo criou, que era capaz de ressuscitar os mortos. As Escrituras ensinam: o casamento é uma aliança que não tem continuidade no pós-morte. Bem, eles não acreditavam no pós-morte. Mas esse não foi o único problema doutrinário dos saduceus. Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ok? Qual é o problema aqui? É que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Aqui, Jesus está se referindo especificamente à ressurreição. E ressurreição não é um assunto secundário. Mais uma vez, Paulo, e mais uma vez para a igreja de Corinto também, Paulo ensina no capítulo 15, versículo 14 da sua primeira carta, que se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação e inútil é a nossa fé. Ressurreição definitivamente não é um assunto secundário. E é verdade que aqui, Jesus, ainda que não havia sido crucificado, portanto, ele também não tinha sido ressuscitado ainda. Mas veja, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, mas eles criam na Torá, que nós chamamos de Pentateuco, são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Ele faz uma referência a Êxodo, capítulo 3. E como eu sei disso? Porque ele diz, no relato da sarça ardente. E Jesus sabia que seu argumento somente teria o peso que precisava ter se mencionasse algum trecho do Pentateuco, que era a parte da Bíblia que os saduceus acreditavam, criam, tinham como autoridade sobre as suas vidas. E esse é aquele relato de quando Deus, por meio de uma sarça em chamas que não se consumia, falava com Moisés, convocando ele para voltar para o Egito para liderar o povo de Israel para a terra prometida, tirá-lo da escravidão do Egito e levar para Canaã, para a terra prometida. Nesse relato, Deus se apresenta no versículo 6, do capítulo 3, dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o que isso tem de importante? Acontece que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó já tinham morrido há algumas poucas centenas de anos. Mesmo assim, Deus diz: eu sou o Deus de... Eu sou é diferente de eu fui. Deus, ele estabeleceu uma aliança com estes homens, uma aliança que transcendia, ultrapassava a vida como nós a conhecemos desse lado. No tempo de Moisés, Deus continuava sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus bíblico, Yahvé, não é um Deus de mortos, mas Deus de vivos. É crucial ao nosso relacionamento com Deus que entendamos e creiamos na ressurreição. Certa vez, Jesus disse: lá em João 6, 39 e 40, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer,
tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perceba aqui, alguém chega até você, se diz cristão, diz que crê na Bíblia, diz que crê no poder de Deus, mas também diz, eu não creio na ressurreição. Em última análise, essa pessoa não crê na Bíblia, também não crê no poder de Deus e está chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus disse que ressuscitaria todo aquele que cresce nele. Você crê nele? Então você crê em tudo o que ele falou, não é isso? Em tudo o que ele prometeu. Se você se diz cristão, não adianta escolher somente as partes da Bíblia que lhe convém. Ser cristão significa abraçar Deus tal como Ele é, por inteiro, como revelado na Bíblia, em toda a Bíblia. Se você é cristão, você deve chamar de pecado o que a Bíblia chama de pecado. Se você é cristão, Jesus não é quem você pensa que ele é, mas é como a Bíblia nos apresenta. Se você é cristão, então você precisa afirmar o que a Bíblia afirma e negar o que a Bíblia nega. Se você é cristão, então você sabe que a base da salvação é exclusivamente por causa da graça de Deus, por meio da fé que exercemos na pessoa e na obra de Cristo. Quando Jesus corrige os saduceus sobre o engano deles quanto às Escrituras e o poder de Deus, Jesus estabelece um fato básico. Deus é quem tem uma autoridade e direito de propriedade que vai além do que é visível, audível e tangível. Se você é cristão, então Jesus tem autoridade sobre você. Não somente tem direito de propriedade. Desculpa, ele tem o direito de propriedade, mas é um direito que transcende essa vida. O direito dele continua no céu, afinal de contas, Deus é um Deus de vivos. Muitas pessoas em nossos dias não sabem o que pensar quanto à possibilidade de uma vida após a morte, apesar da grande maioria que eu conheço acreditar que alguma coisa existe. Eu pude perceber bem isso, ou mais recentemente, quando eu assisti pela internet o funeral do ex-jogador de basquete, astro da NBA, o Kobe Bryant. Várias pessoas puderam prestar homenagem e muitas mencionavam um lugar bom em que Kobe estava. Isso não me surpreende, tendo em vista que a Bíblia apresenta esse desejo pela imortalidade como algo inerente ao ser humano. Fato é que, enquanto as pessoas não conhecerem as Escrituras e por meio dela aprenderem sobre o poder de Deus, capaz de transformar nosso corpo, nossa alma, elas não conhecerão e, consequentemente, não desfrutarão da maravilhosa esperança que temos em Jesus Cristo. Perder isso de vista não é um mero engano, é um grande engano, como o próprio Jesus disse aos saduceus. Se você é crente no Senhor Jesus, continue estudando as Escrituras. Precisamos conhecer com profundidade o nosso Deus se quisermos desfrutar com profundidade das suas promessas de descanso, de paz, de consolo, de alegria. Se você não é crente no Senhor Jesus, eu gostaria de convidá-lo a estudar a Bíblia. Talvez você se encontre num momento em que eu já me encontrei. Eu pensava conhecer Jesus, porque eu ia à igreja, meus pais oravam comigo, eu conhecia os 10 mandamentos. Quando eu decidi ler a Bíblia, foi um choque ter encontrado tantas coisas incompatíveis com aquilo que eu pensava ser verdade a respeito de Deus. O trecho bíblico de hoje não diz para nós qual foi a reação dos saduceus depois de escutarem a resposta de Jesus. Será que eles consideraram o que ele disse? Eu não sei. Eu sei que todos nós podemos ou ter um melhor relacionamento com Deus a partir de hoje, ou mesmo começar um relacionamento de verdade com Ele a partir de hoje. Seja
melhorar o relacionamento ou começar o relacionamento, nós precisamos reconhecer que precisamos dele para perdoar os nossos pecados. Precisamos também nos dedicar para que não cometamos o erro de não conhecer as Escrituras, tampouco o poder de Deus. E essa é a minha oração. Senhor, nos ajude a não cometer os erros que os saduceus cometeram, de não conhecer as Escrituras, de não conhecer o Teu poder. Nos ajude, Senhor, por meio da Tua palavra, no poder do Teu Espírito, a conhecê-lo tal como o Senhor é e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos dar, em especial a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.